Aleluia! Bendito seja o Deus de amor que criou todas as coisas, por amor e com propósito. O Senhor Deus fez você. O Senhor Deus pensou em você. Antes que você existisse, o Senhor Deus pensou em você. Você foi gerado no coração de Deus. E o Senhor Deus tem feito todas as coisas, tudo que você conhece tem propósito e está em harmonia. Esse é o Deus Criador a quem nós invocamos nessa noite, a quem nós buscamos nessa noite, e eu te convido a prestar culto a Deus. Convido você a fazer desse tempo um tempo de culto a Deus. É você que vai determinar como é que vai ser isso aí. Vai ser um culto. Você vai cultuar a Deus ou você vai assistir uma programação, vai assistir alguma coisa. A disposição do seu coração, do meu coração, fazem toda a diferença nesse momento. E nós sabemos que a palavra de Deus diz assim: sabendo ele o que lhes passava no espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. Está lá em Lucas 11:17. Jesus disse isso quando acusaram a ele de expulsar demônios usando o poder de Beelzebul, principal dos demônios. E Jesus disse: nem o diabo faz isso. O inferno, Satanás, sabe que se ele se dividir, se a sua casa se dividir, se aqueles que têm com ele o mesmo propósito se dividirem, não há nada. E assim a gente tem esse entendimento de que não podemos nos dividir. Não podemos nos dividir, irmãos. Sabe, um outro texto da palavra diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus está trabalhando hoje para que nós sejamos uma igreja unida. Mas eu pergunto, você está também? Como é que está seu coração agora? E eu estou dizendo isso no momento que a gente vai cultuar. E mesmo que você não esteja vendo tantas pessoas, talvez você está vendo a mim, né? Talvez tenha mais alguém da sua família com você, como agora tenho aqui, até um irmão aqui com a gente também. Talvez você esteja vendo poucas pessoas, mas há uma igreja do Senhor Jesus que Ele edifica. Edificarei a minha igreja, que faz a diferença na terra e que não pode estar dividida em coração. E eu quero te convidar a fazer uma oração agora, uma oração pela igreja do Senhor Jesus, uma oração que começa com você e com as suas relações, com os seus relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? Será que a casa de Deus seria uma casa dividida? Não, irmãos. Nós não vamos dar essa brecha para Satanás. Nós jamais faremos isso. Antes, nós vamos sempre nos unir em torno da palavra de Deus e vamos agir conforme a orientação e direção do Espírito de Deus. Eu peço que você agora feche seus olhos e pense em um irmão, uma irmã que você via todo domingo e não está vendo há tanto tempo. Eu peço que você pense também em alguém, quem sabe, que a sua relação não esteja boa, tenha se estremecido por algum motivo. É um motivo de oração agora, porque a despeito de qualquer questão particular ou pessoal, nós somos uma igreja pela qual foi pago um preço grande demais, grande demais. O sangue do Senhor Jesus não pode ser barateado com as nossas questões particulares, irmãos. Nós precisamos pedir: Senhor, tem misericórdia de nós, faz de nós igreja. E agora você vai interceder por você e por alguém. Talvez alguém que te ofendeu, talvez alguém com quem você tem uma diferença, que não pode haver porque é seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo. Precisamos invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, antes de tudo, pelo Espírito do Senhor, faz de nós igreja. Eu sei que o Senhor está edificando, agradeço pelo poder do Senhor na minha vida, que me faz agora orar e desejar a paz, a graça do Senhor. Deus, vamos orar. Oh Senhor Jesus, sempre nos chegar a Ti é confessar a nossa incompetência, confessar diante do Senhor
a nossa culpa, confessar diante do Senhor como nós somos frágeis, como nós às vezes somos egoístas, como somos tão preocupados conosco mesmo, Senhor. Mas o Senhor é Deus, Criador, um Deus que criou todas as coisas com propósito e nos fez para a glória do Senhor mesmo. Fez para que fôssemos parecidos com o Senhor, e eu sei que um preço foi pago pelo Senhor. Ó Deus, qualquer preço que nós venhamos eventualmente pagar para manter a unidade, para obedecer à palavra do Senhor que diz que nós devemos nos esforçar diligentemente a favor dessa unidade do Espírito, Senhor, nós sabemos que qualquer preço nosso é pequeno demais. O preço pago pelo Senhor Jesus é que nós agora colocamos aqui nessa oração. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados, por isso oramos pelos nossos irmãos, de quem nós temos saudade, ó Deus, com quem nós desejamos um relacionamento abençoado, cheio de graça, ó Deus, cheio de amor. Ó Deus, eu oro por conciliação, eu oro, Senhor Jesus, por uma vida consagrada ao Senhor, o desejo, Senhor Deus, de servir, aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não se apegou ao fato de ser Deus, mas se humilhou até a morte e morte de cruz. E o seu alvo era a minha vida, a vida desses irmãos, ó Deus, queridos, amados pelo Senhor, que às vezes no nosso pecado não queremos tão bem, mas Senhor, em nome de Jesus, perdoa, dá unidade. Eu oro pela igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra. Ó Deus, eu oro para que não haja entre nós contenda, não haja entre nós, Senhor Deus, palavras, ó Deus, mal faladas, malditas. Senhor Deus, nossas palavras sejam palavras de bênção. Até os inimigos o Senhor disse que é para nós abençoarmos. Então, Senhor Deus, peço que o Senhor, pelo Espírito que o Senhor nos concedeu, que é um Espírito de domínio próprio, que dá domínio próprio àquele que o possui, Senhor Deus, que nós tenhamos controle sobre as nossas falas e que a gente possa ser bênção no reino do Senhor. Eu oro, Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu quero, Senhor Deus, junto com os meus irmãos agora, me lembrar desse preço pago, ó Deus, tão alto preço pago, e queremos cantar ao Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor que nos conhece. Bendito é o Deus que sabe o que está no teu coração agora. Ele sabe as motivações do seu coração. Ele conhece as suas falhas. Ele conhece os seus desvios. E eu vou dizer para você algo mais interessante do que o fato dele conhecer os seus desvios. Ele conhecia você antes que você fosse formado. O Salmo 139 diz assim, que o Senhor nos via, substância ainda informe, e ali Ele nos tecia, Ele nos formava, como que nas profundezas da terra. O Senhor sabe tudo a seu respeito. Sabe, cada um dos seus dias escrito e determinado quando nenhum deles havia. Nós precisamos nos lembrar dessa soberania de Deus e ver a soberania de Deus como um ato maravilhoso de amor. Um ato de amor a ponto de que agora nós podemos orar como Davi orou, dizendo, sonda-me, Senhor, como os nossos irmãos no passado oraram, dizendo, Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa canção ela fala de um tratamento pessoal de Deus na nossa vida. E é um mover de Deus assim, de glória em glória, né? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até chegar a ser dia perfeito. É bonito, né? O nosso caminho, esse caminho que às vezes a gente fala, puxa vida, que caminho é esse? Que dificuldade, como está difícil a vida. Meu irmão, por esse caminho o Senhor tem te guiado para que você chegue ao alvo que Deus tem para a sua vida, o objetivo de Deus para você. E ele diz que o caminho do justo, o caminho daquele que ele justificou pelo seu sangue, é como a luz da aurora que brilha mais e mais. Eu não sei se você já viu o dia nascer. Já viu o dia nascer? Você ficou ali esperando e vendo a luz começar a aparecer e mudar os tons do céu,
aí até que surgisse o sol e visse completa a manhã. É assim que diz a palavra de Deus, que é o nosso caminho, por essa ação de Deus em nós. Deus vai movendo as coisas na sua vida e trabalhando você, sondando você, né? Indo no mais profundo, quebrando ali o que precisa ser quebrado, remodelando. E essa música fala bem assim, é uma oração. Música é oração, irmão. Presta atenção, não canta música de qualquer jeito. A maioria das músicas que nós cantamos são orações. Essa música diz assim: sonda-me, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me, mudar de forma, transformar, me muda, transforma-me conforme. Então, mas tem uma forma para colocar essa nova forma para ela ficar certinha. Transforma-me conforme a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus formando você do jeito que Deus quer. Sabe? Deus botando a mão na sua vida, como colocou ali naquele barro em Adão, para moldar e fazer dele quem Deus queria que fosse. Assim Deus agindo hoje na sua vida. E aí diz, e enche-me, até que em mim se ache só a ti. Lembra? O sopro de vida em Adão? Lembra? Enche-me, o sopro do espírito de vida em Adão. E enche-me, aconteceu com Adão, enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, Adão ali perfeito para ser imagem e semelhança de Deus, que coisa maravilhosa, caiu, irmãos. Nós herdamos uma vida menor do que a vida concedida a Adão, mas depois herdamos em Cristo a vida plena. E aí a música diz assim, enche-me até que em mim se ache só a ti, e então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu peço que você cante essa música pedindo a Deus para usar você. Tem muitas pessoas sem esperança hoje. Tem muitas pessoas com medo hoje. Tem muitas pessoas sem encontrar caminho para a sua vida hoje, porque não conhecem o Senhor Jesus. Essa música é um pedido de transformação pessoal, mas é também um compromisso com a missão. A nossa missão de levar o Evangelho a todas as pessoas, transformá-las em verdadeiros discípulos de Jesus. Fazemos isso como evangelistas que todos nós somos, mesmo se não temos o dom, temos a missão. Aprendemos a evangelizar, evangelizamos através dos pequenos grupos, evangelizamos com todo o nosso esforço. Mas cadê os pequenos grupos na pandemia? Tá no celular, igual o culto hoje. Tá aí. E quem se esforça, irmãos, está conseguindo alguma coisa. Eu estou tão feliz por ter amigos que estão vindo, pessoas que eu não consegui trazer num pequeno grupo aqui na minha casa. Esse lugar que você está vendo aqui, funciona aqui, não só um, né? Eu lidero um, minha esposa lidera outro, minhas filhas lideram outros pequenos grupos aqui. Aqui, essa casa aqui é cheia de pequeno grupo, irmão. E aqui a gente já viu gente nascer de novo tantas vezes. Mas agora, irmãos, nesse tempo, eu continuo sendo usado por Deus, encontrando pessoas não pessoalmente. Outros irmãos estão fazendo isso. Eu quero que você cante essa música comigo aqui, dizendo, Senhor, faz a obra completa. Quando o Senhor transformar totalmente a minha vida e mudar o que precisa ser mudado, também que o Senhor faça de mim um evangelista, também que o Senhor faça de mim uma pessoa que compartilha vida, que tem vida para dar. Porque aquilo que há em nós, irmãos, é infinito. Aquele Espírito do Senhor em nós não tem fim, é fonte a jorrar para a vida eterna. É uma fonte que não se esgota. Fico pensando no sonho de Deus a nosso respeito e pensando nesse desejo de Deus de fazer como Jesus, em algumas palavras, disse. Ele disse em algum momento assim, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse, vós sois a luz do mundo. Ele tem um alvo muito claro. E essa música termina com algo que tem a ver com esse versículo que apareceu aqui. Essa música termina dizendo que nós queremos ser usados por Deus e o que é que Deus quer que nós façamos? Qual é a obra a ser feita? Muitos cultos com muitas canções, muito encontro e tudo. Irmãos, olha aí, olha a gente, olha agora.
Que bom que a gente pode invocar o nome do Senhor. Sozinho no quarto você invoca o nome do Senhor. Mas há pessoas que não invocam o nome do Senhor hoje porque ainda não ouviram a voz de Deus. E a voz de Deus se faz ouvir por meio de mim e de você. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? O que adianta qualquer filosofia, qualquer coisa no mundo hoje, se não há razão para viver, se não há eternidade? Deus pôs a eternidade no coração do homem, um sentido, um desejo pela eternidade, um entendimento que a vida não é só isso. Mas quem pode dizer o que é a vida além disso? Sou eu e você. E é por isso que nós nos dedicamos ao serviço do Senhor. Por isso que para nós, servir ao Senhor não se limita a frequentar culto. Não se limita a ter uma religião. Não se limita em curtir um vídeo de um pregador. Não se limita, sabe, a conhecer alguma coisa. Mas chega ao ponto de fazer de nós mensageiros de Cristo. E nós fazemos de tudo, nos esforçamos de todas as formas, porque nós sabemos o que tem valor para Deus. E Deus se colocou pessoalmente como dádiva para que nós fôssemos salvos. O Senhor Jesus é a dádiva de Deus para nós. Portanto, irmãos, apresentar a Deus dízimos, ofertas, é uma parte desse esforço que nós temos para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares do mundo. E nós estamos, pela graça do Senhor Jesus, participando disso em vários lugares do mundo, através dos nossos dízimos e ofertas, em vários lugares no Brasil. E agora, não somente no templo que está fechado ali, mas com a nossa vida, com o nosso esforço pessoal, estamos fazendo isso. Eu quero te chamar agora para nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor e nos lembrarmos de que nós devemos apresentar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Se você tem essa intenção, você vai orar ao Senhor agora e dizer: Senhor, eu quero consagrar o meu dízimo, a minha oferta ao Senhor. Depois você faz a transferência lá, o depósito, o DOC, seja lá o que for, a TED, mas a disposição do coração, é aí que começa. E nós vamos orar agora. E nós vamos orar para que essa mensagem chegue onde ela ainda não chegou. E nós somos os portadores dessa mensagem. Você vai orar para que nós, como igreja, consigamos fazer isso bem. E é porque Jesus Cristo é o centro da nossa vida, sabe? Ele é o centro, Ele é o alvo. Nós queremos nos parecer com Ele. Nós queremos ser como Ele. Nós queremos que as pessoas saibam quem Ele é e que elas desejem também se parecer com Ele. E se o mundo se encher dessa mensagem, também se encherá da glória do Senhor, porque o Senhor vai levantar, vai ressuscitar os seus escolhidos, vai fazer nascer de novo aqueles que Ele tem escolhido para a salvação. Podemos ser instrumentos de Deus. Vamos orar? Vamos orar por evangelização. Ore agora também pelo seu pequeno grupo. Ore pelo seu compromisso com aquelas pessoas. Sejam elas quem for, estando elas como estiverem. No dia em que você estiver bem, no dia em que você não estiver bem, nós temos um encontro marcado com pessoas a quem nós amamos e com quem nós nos dispusemos a realizar a missão. Então, ore pelas pessoas do seu pequeno grupo agora. Ore para que seu pequeno grupo possa se fortalecer e a mensagem de Jesus chegue a quem ainda não ouviu. Que as barreiras sejam quebradas e que a mensagem seja conhecida. Vamos orar? Senhor, nós sabemos e declaramos que Tu és o centro da nossa vida. O Senhor não é uma boa parte da nossa vida, o Senhor não é só algo dentro da nossa vida, o Senhor é a própria razão da nossa vida. Não só porque o Senhor nos fez, mas porque o Senhor nos deu restauração, nos prometeu vida eterna. O Senhor é o ontem, o hoje e o amanhã para nós. Nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós consagramos a nossa vida, nós consagramos a nossa igreja, nós consagramos, Senhor Deus, os nossos pequenos grupos. Nós dizemos: Senhor, somos Teus. Senhor Deus, apresentaremos ao Senhor
dízimos e ofertas, sim, Senhor Deus, mas junto com a vida inteira entregue ao Senhor, Deus, nós nos consagramos a Ti agora e agradecemos por ter recebido essa mensagem de alguém. Alguém foi sal e luz para nós. Alguém se doou por nós. E além de Jesus Cristo, pessoas têm se doado por essa causa, tanto que chegou até aqui 2020. Nós oramos para que chegue a 2021 e 2022 e quantos anos mais forem até que o Senhor venha, que a igreja do Senhor não retroceda, que ela avance, que os nossos pequenos grupos então avancem, que pessoas sejam convertidas. Quando a igreja se reunir de novo, Deus, que seja muito mais pessoas, porque nós vamos realizar a tua obra, a mensagem não está presa, nós vamos anunciar Jesus. E é por isso, Deus, que nós cantamos que tu és o centro da nossa vida. Amém. Seja a visão, não é mesmo? A gente precisa ver e às vezes nós precisamos de óculos. A verdade é que sem a palavra de Deus a gente não consegue enxergar como as coisas realmente são. E me lembrei aqui enquanto cantava essa canção e pensava no aviso que eu vou te dar agora. Pensava aqui em Marta e Maria. Marta, Marta. Geralmente quando tem assim o nome de alguém duas vezes assim, não é coisa boa, né? Marta, Marta. A Marta estava cuidando de muitas coisas. Marta estava tão apressada. Marta estava preocupada em servir a Jesus e fazer todas as tarefas da casa. E ela achava, inclusive, que a Maria, sua irmã, devia fazer o mesmo. E a Maria estava aos pés de Jesus. Estava gastando tempo. Ela falou, parou tudo. Parou geral, parou a vida, parou o mundo. O meu Senhor está na minha casa. O Senhor Jesus, eu tenho uma oportunidade de ouvir o Senhor Jesus. Aqueles copos vão ficar ali, na pia. As folhas vão juntar lá fora. Hoje eu vou fazer isso? Irmãos, a gente vive muito mais como Marta do que como Maria, né? Esse tempo está mostrando para a gente como a gente é atarefado. Quão poucas vezes você dedica tempo para ouvir a mensagem do Evangelho. Todas as quintas, às 20 horas, a gente tem um estudo da Palavra de Deus. E o nome a gente deu assim, Ensinos do Alto, né? Um trocadilho com a ideia do alto, que é o alto céu, que é o ensino de Deus, e também o alto, porque é o sermão do monte, né? Jesus subiu ao monte e lá ele ensinou, e o que nós temos no sermão do monte é o centro do Evangelho de Jesus, o centro do que Jesus Cristo da leitura verdadeira, né? do sentido da lei que as pessoas viram, ouviram, decoraram de Moisés, mas não conseguiram entender o alvo. Não conseguiram, na maioria das vezes. Jesus vem dar a lei do reino. E eu estou te convidando para um encontro que talvez vai ser um pouco constrangedor para todos nós. Por quê? Porque nós dizemos que somos cristãos. Mas o Senhor vai nos mostrar o que é ser cristão nesse estudo. E então é um desafio. Não é só um convite. Vamos lá ouvir Jesus falar. Vem apanhar um pouquinho de Jesus. Né? Vamos tomar um corretivo assim de Jesus. É uma palavra também muito fortalecedora para o seu coração. Você vai entender por que ele diz bem-aventurados os que choram. E talvez seja um tempo de choro para você, não é mesmo? Nós vamos mergulhar nesse. Estamos fazendo isso. Começamos há 2 semanas só rodeando, porque foi introdução. Nessa quinta, a gente entra para valer no ensinamento do Sermão do Monte. O convite está feito. Vamos para a Palavra de Deus e vamos mesmo para a Palavra de Deus agora, de volta ao Gênesis. E hoje o seminarista Hugo está aqui para trazer essa palavra para o nosso entendimento aqui, que o Senhor o abençoe e que nós possamos ser edificados em nome de Jesus.
Bem, boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja com vocês. Vamos dar continuidade à exposição do livro de Gênesis e hoje nós leremos o capítulo 25, e aí do verso 19 ao 34. É o próprio Evangelho, né, que a gente chama o livro de Gênesis, mas hoje nós iremos ler o capítulo 25 de Gênesis, verso 19 ao 34. Normalmente eu chamo você para a gente fazer uma leitura alternada, né? Hoje eu quero te convidar a ler junto comigo, voz audível aí na sua casa. Vamos participar, vamos interagir, vamos cultuar o Senhor. O pastor nos chamou a atenção para não só assistir, mas prestar culto ao Senhor. Isso é o objetivo nosso aqui. Então leia comigo a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 25, verso 19 ao 34. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o aramueu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, graças rendemos ao Senhor pela Tua palavra lida, que o Senhor possa nos abençoar nesta comunicação e que, assim como o Senhor falou comigo, Deus, no estudo, Deus, dessa palavra, como o Senhor me edificou, que o Senhor possa edificar, ó Deus, a cada um ouvinte nessa noite. Se faça presente em cada lar, Deus, que nós cremos que o Senhor é onipresente. Assim como o Senhor está aqui no lar do pastor Enoque, o Senhor está em cada lar, ó Deus, que cultua junto conosco nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco, abra nossos corações, nos dê entendimento, nos edifica para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Os irmãos, meus amigos, vocês devem ter acompanhado os noticiários aí do fim de semana, decisões aí no governo federal, no ministério. Houve grande impacto, grande repercussão. É verdade que essa pandemia que assola o mundo tem forçado, tem pressionado governantes de todos os países do mundo, todas as nações, tomarem decisões. E essas decisões, elas têm um impacto totalmente na sociedade. E muitas das vezes essas decisões, elas são muito criticadas. Devemos levar em conta que os governantes, eles são representantes do povo. É um cidadão representando uma grande sociedade lá. E as decisões que eles tomam lá refletem muito nas decisões que nós tomamos aqui. O comportamento que eles formam lá é o mesmo comportamento que nós formamos aqui. De volta ao Gênesis, também é importante que nós olhamos e vemos o tempo todo esse livro trazendo personagens tomando decisões. E essas decisões, elas refletem claramente as decisões que nós tomamos também. Reflete claramente decisões que nós tomamos diante de circunstâncias. O texto que nós lemos, capítulo 25,
ele começa descrevendo a Toledô, as gerações de Isaac. Aqui uma espécie de transição. Aqui registra a morte de Abraão e agora inicia a descendência do seu filho Isaac. E por todo o livro de Gênesis é apresentado essas gerações, essas descendências, mas aqui especialmente parece que o autor Moisés ele muda a dinâmica da apresentação dessa descendência. Ao invés de iniciar Isaac gerou, não, ele chama a atenção para que Abraão, que é o pai de Isaac, gerou a Isaac. O intuito aqui de Moisés é mostrar que esta geração, essa descendência, essa família aqui está dentro de um pacto, e esse pacto que foi firmado com Abraão. Um pacto onde Deus mostrou o tempo todo a sua providência. Um pacto onde Deus tirou Abraão da idolatria e chamou ele para viver um novo caminho. Um caminho gerenciado, liderado, governado pelo próprio Deus. Esse livro ele é escrito primariamente para o povo de Israel. O povo de Israel, depois de ter saído do Egito, está nessa caminhada no deserto. Moisés escreve esse livro para incentivar, para consolar, para confortar, para encorajar o povo a permanecer a sua caminhada. Em determinado tempo, Deus disse que Israel seria o seu povo e ele seria o seu Deus. Esse povo é o povo que o próprio Deus chamou para governar. Esse povo é o povo que o próprio Deus escolheu para governar. E esse povo, Israel, nós podemos dizer que é a igreja hoje. Igreja é quem Deus escolheu a dedo, conduziu, preservou e hoje governa como um forte. Aqui Moisés queria mostrar claramente para os seus leitores. Nós estamos contando uma história de uma geração, de uma descendência que está dentro de um pacto firmado com Deus. Em seguida, ele apresenta e ele traz de volta à memória o casamento feito entre Isaac e Rebeca. Foi tema do último sermão do domingo passado, e nós vimos como esse casamento ele foi feito dentro de uma providência de Deus. Como Deus agiu de forma providente, tomando conta de todas as ações, preparando a noiva. Deus conduziu de forma providente. Então hoje nós vamos, à luz desse texto, meditar no governo de Deus sobre as nações. E nós vamos ver dois aspectos desse governo, um aspecto providente e um aspecto eletivo. E ao iniciar esse texto, nós vemos que depois dessas esperanças, depois dessas afirmações, depois de afirmação de um pacto, de uma aliança feita através de promessas, Deus havia feito promessas para Abraão. Isaac era fruto dessa promessa que Deus fez a Abraão. Deus, em certo momento, convidou Abraão a olhar para os céus, contar as estrelas. Deus mandou Abraão contar os grãos de areia da terra. E disse que essa quantidade incontável seria as gerações que sairia dele, que seria fruto desse casamento dele com Sara. E Deus fez essa promessa para Abraão e em vários momentos Deus foi confirmando essa promessa. Isaac aqui, que é apresentado agora, as suas gerações, Isaac agora que é apresentado aqui como o sucessor de Abraão, é fruto dessa promessa. E essa promessa ela é estendida para Isaac. Isaac também está firmado nessa promessa que a partir dele surgiria uma grande nação, incontável. Mas a realidade hoje de Isaac, juntamente com a sua esposa Rebeca, é uma realidade de esterilidade. Rebeca é estéril. Nós vemos essa apresentação deste fato.
Nós vemos a apresentação deste fato aqui no verso 21. Repete a história do seu pai Abraão. Sara também, juntamente com Abraão, quando recebe essa promessa de ter uma numerosa descendência, também enfrentaram 20 anos de esterilidade. E dentro desse percurso, Abraão tomou uma decisão. E essa decisão teve um grande impacto, não só para Abraão, não só para a família de Abraão, mas por gerações. Abraão e Sara, diante da concepção deles, da demora do cumprimento da promessa de Deus, eles quiseram tomar as rédeas do governo e tomaram a decisão de tomar Agar, uma serva, e a partir de Agar produzir essa grande geração. Nasce Ismael, e diante dessa decisão houve um sofrimento muito grande, houve muita rivalidade, houve muitas dores, sofrimentos, abandono. E agora Isaac, juntamente com Rebeca, está na mesma posição de seu pai. Estão também diante de uma promessa e agora também estão diante de tomar decisões. Como eu disse no início, nós também tomamos decisões o tempo todo. E às vezes o não tomar decisão é tomar decisão. Agora Isaac tem a mesma oportunidade de decidir diante dessa situação, diante da agonia, da demora na sua concepção. Mas, ao contrário do seu pai, ele toma uma decisão muito importante, uma decisão essa, exemplo para nós. Isaac não quis tomar as rédeas, o controle, o governo da sua vida, o governo da situação, não. Mas ele tomou uma decisão de orar. Isaac colocou diante de Deus a sua angústia. Isaac colocou diante de Deus a sua condição. Isaac abriu o seu coração para Deus e expôs para Deus: olha, sozinho eu não consigo. Olha, essa promessa não irá se cumprir de forma natural na minha vida. E chama a atenção que Isaac era o filho da promessa. E chama a atenção que Rebeca foi trazida de uma boa descendência também. Chama a atenção que esse casamento ele foi fruto de uma providência de Deus. Mas ainda assim, Isaac e Rebeca não eram capazes, por eles mesmos, de fazer essa promessa se cumprir na sua vida. Ele colocou diante de Deus essa situação, ele abriu para Deus e ele entregou a Deus o governo na vida dele. Acredito que ele orou por um longo tempo. A esterilidade também de Rebeca também foi de 20 anos. E eu acredito que foi um longo período de tempo de oração, uma oração perseverante, uma oração que tinha como conteúdo as promessas de Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, a orar. Isso nos ensina que o conteúdo da nossa oração tem que ser norteado pela palavra de Deus, que é onde estão as promessas feitas a nós. Como você tem orado? Qual tem sido o conteúdo das suas orações? Qual tem sido as motivações das suas orações? As suas orações têm andado entrelaçadas à vontade de Deus, aos preceitos de Deus, os atributos de Deus? Pense nisso. Isaac fez um exemplo de oração. Isaac se colocou totalmente na dependência de Deus. Isaac entregou o controle da vida dele nas mãos de Deus. E o texto diz que Rebeca concebeu, Rebeca engravidou. Deus agiu extraordinariamente na vida de Isaac. A oração foi o meio pelo qual Deus usou para agir poderosamente. Nós entendemos que a oração ela não muda a Deus, a oração ela nos molda. A oração nos submete, a oração nos coloca no nosso devido lugar de entender que nós mesmos não conseguimos. A oração
nos reporta a olhar para a soberania de Deus e confiar única e exclusivamente nele. E normalmente, meus irmãos, quando Deus age de forma extraordinária na nossa vida, essa ação de Deus sempre é precedida por uma oração fervorosa, uma oração perseverante, uma oração de fé. E aí concebeu, e aí Rebeca engravidou, e aí a bênção chegou. Mas junto com isso também veio dor, veio sofrimento. Nós vemos que o texto narra que ali havia 2 crianças no ventre de Rebeca. E essas crianças já se contentavam ali dentro, ali havia uma contenda entre eles, já brigavam ali dentro do ventre. E isso causava um desconforto na gravidez, causava dor para Rebeca. E essa dor foi incontrolável ao ponto de Rebeca se desiludir da vida. E ela questiona, mas se é para si assim, por que vivo eu? Essa dor levou Rebeca a uma desesperança. Quantas vezes, meus irmãos, diante da dor, diante do sofrimento, nós somos levados, somos tentados a se desesperar da vida, esse dom gratuito que Deus nos deu. Talvez hoje eu falo com alguém que está passando por uma dor tão grande, com um sofrimento tão grande, que se encontra nesse estado de questionar: para que eu vivo, para que eu nasci? E diante dessa dor, também Rebeca tomou uma decisão. Qual é a decisão que você tem tomado diante da dor, diante do sofrimento? A decisão de Rebeca foi uma decisão sábia, porque ela recorreu ao próprio Deus. Eu acredito que recorreu em oração. Rebeca abriu o seu coração para aquele que podia resolver os seus problemas. Meus irmãos, esse texto nos mostra que todos nós somos suscetíveis a sofrimento, a dor. Mas também nos mostra que nós temos aquele que pode nos auxiliar. Neste texto mostra que nós temos um refúgio bem presente, um socorro bem presente diante das aflições. E Deus se mostrou esse refúgio, se mostrou esse socorro para Rebeca. E ele então revela para ela o motivo dessas dores. Ele revela para ela quem estava no seu ventre. Ele revela para ela o futuro dessas gerações que estavam no seu ventre. Deus então revela para ela que havia duas crianças no seu ventre, 2 povos, mais do que 2 crianças, 2 povos. E dali estaria 2 nações. Mas seriam nações contrapostas, seriam nações rivais, porque uma nação adoraria a Deus, uma nação seria temente a Deus, a outra nação rejeitaria totalmente a graça maravilhosa de Deus. Uma outra nação iria fazer um desdém deste amor de Deus. Meus irmãos, agora nós vamos entrar no texto para a outra divisão que mostra agora o nascimento dessas crianças e o desenvolvimento dessas crianças. Diante dessa nova cena, nós vamos meditar mais sobre o governo eletivo de Deus. Nós vemos a narrativa mostrando que as crianças eram totalmente diferentes umas das outras. O mais velho, que nasceu primeiro ali, Esaú, era peludo. Tinha um vigor excessivo, uma sensualidade, era selvagem. Daí saiu seu nome Esaú, o peludo. Em seguida nasce Jacó. O seu nome oriundo aí de ser um detentor de calcanhar, um agarrador de calcanhar, um suplantador, um enganador. E essas características que o texto escreve aqui do nascimento dessas crianças, incorporou na personalidade delas. Nós vemos que, depois que essas crianças nasceram, nós vimos quais são as atividades que elas escolheram exercer.
Esaú era um caçador, um homem do campo, um homem que tinha um porte físico, um homem que exercia aí a sua caça selvagem, era um homem despojado, desprendido, era um homem aventureiro, mas era um homem também muito imediatista. Era um homem que as suas decisões eram tomadas de forma imediata. Era um homem que procurava muito saciar os seus desejos. Por outro lado, nós vemos Jacó, era um homem mais caseiro, mais retido, talvez mais voltado para a leitura, mas era astuto, era calculista, era sagaz. E nós vemos que, diante dessas personalidades distintas, havia predileções dos seus pais. Esaú era o predileto do seu pai. Jacó era o predileto da mamãe. Meus irmãos, diante dessa verdade, parece que isso é um reflexo na sociedade. Quantos lares, diante da quantidade diferente de características dos filhos, gera essa predileção, gera aí essa escolha como preferido, gera aí essa escolha de amar mais um em detrimento ao outro. Isso gera muito sofrimento. Então o conselho hoje, não faça isso. Por mais que nós nos identificamos às vezes mais com uma personalidade do que a outra, por mais que nós temos essa tendência de identificação, mas isso não pode nortear o amor, isso não pode colocar o amor maior expresso numa pessoa que nos identificamos mais. Isso às vezes tem sido feito nos lares. Às vezes um é mais amado pelo pai, outro é mais amado pela mãe. Isso causa rivalidade, isso aumenta a rivalidade, isso causa sofrimento, isso causa abandono. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Esse foi um gravíssimo erro de Isaac e Rebeca ao escolher os seus prediletos. Mas me chama a atenção que o texto também revela as motivações de Isaac ao escolher Esaú como seu predileto. Ele escolhe por conveniência. O texto diz que ele amava mais a Esaú por conta que ele saboreava a sua caça. Esaú caçava aqueles animais que Isaac mais gostava. A escolha foi tomada por conveniência. Foi tomada talvez porque Esaú podia oferecer para Isaac. Jacó ficava mais em casa, talvez havia uma proximidade maior da mãe, era dada aos afazeres de casa, talvez essa conveniência, talvez era mais gentil, e isso era mais conveniente para sua mãe. A escolha também de Rebeca pode ter sido por conveniência, pode ter sido por essas características. Um amava mais um do que o outro. Escolhas que refletem nossas escolhas. Mas diante disso, meus irmãos, nós vemos que essa rivalidade ela se agrava agora no final aqui desse texto. A partir do verso 29, nós vemos que essa rivalidade ela se agrava, e essa rivalidade ela se agrava por um denominador comum. Vale lembrar que a sociedade aqui descrita no livro de Gênesis, o valor de seu primogênito era muito grande. Havia uma recompensa espiritual, uma graça especial de Deus, mas também havia uma recompensa terrena, uma recompensa material, uma recompensa de bens. O filho mais velho era detentor aí de uma porção dobrada da herança. O filho mais velho era o responsável por ser o líder, o novo líder do clã. Os outros irmãos deveriam servir esse irmão mais velho. Mas aqui nós vemos que há uma disputa só por parte de Jacó. Nesse momento, Jacó
já com apontamento lá da revelação de Deus, Jacó, desde o ventre, ele já buscava essa primogenitura. Ele já buscava essa bênção especial. E nós vemos que Esaú fazia desdém dessa bênção. Até o ponto de acontecer uma barganha. Até o ponto de Esaú chegar depois de uma caça, exausto e faminto, e pedir para que Jacó desse do prato de lentilha que ele estava fazendo. E ele pede de uma maneira selvagem: Jacó, me dê para mim engolir esse prato de lentilha. Exatamente, literalmente traduzido seria dessa forma. Jacó, astuto, então, dá o seu golpe final. Jacó, então, eu acredito que já estava bolando isso há muito tempo, já estava esperando essa oportunidade. E ele não pensou duas vezes: eu te dou o prato de lentilha se você me vender o seu direito de primogenitura. Então, Esaú, ele olha para a sua situação de fome, ele olha para o seu estômago roncando, ele olha para a sua necessidade física, ele não pensa duas vezes. Até o ponto de dizer: mas de que me vale essa primogenitura, de que me vale esse direito, se agora estou faminto? Ele faz uma escolha imediata, ele faz uma escolha que irá satisfazer somente os seus desejos momentâneos. Há um pensamento filosófico chamado hedonismo, onde as pessoas fazem suas escolhas voltadas unicamente em saciar os seus desejos. Os desejos estão acima de todas as coisas. O que importa, a felicidade, é ter os desejos saciados. E a decisão aqui de Esaú foi muito parecida com esse pensamento filosófico. Ele queria que o seu desejo ali momentâneo fosse saciado de qualquer forma, custe o que custar, por mais que custasse a sua bênção especial da primogenitura. Jacó, esperto, além de pedir, de oferecer essa troca, ele não se contentou somente com um acordo oral, mas ele queria então um juramento, ele queria um certificado dessa barganha. E ele então oferece esse juramento. Esaú não pensa duas vezes, certifica: tá bom, juro. Chama a atenção, meus irmãos, que os verbos empregados aqui no hebraico, eles mostram uma construção verbal que aponta para um total desdém de Esaú. Diz que Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Apontando para: não estou nem aí pelo que eu fiz. Não me arrependo nem um pouco por essa decisão. Essa decisão não fere nada em mim. O que importa é para que eu seja saciado dos meus desejos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 16, diz assim: nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um respasto vendeu o seu direito de primogenitura. O autor dos Hebreus aqui mostra que essa atitude, essa decisão de Esaú foi uma decisão profana. Ainda assim, meus irmãos, nós vemos Jacó priorizando a bênção da primogenitura. Por duas vezes ele fala: te dou o prato, mas primeiro me vende. Depois ele fala: mas primeiro jure. Para Jacó, a prioridade era essa bênção especial. Jacó estava inclinado para algo relacional com Deus. Esaú não estava nem aí. Mas por mais que Jacó tinha essa inclinação, Jacó também era defeituoso. As atitudes, as ações de Jacó eram de trapaça. Jacó era enganador, era um trapaceador, era um calculista. Era um homem que queria receber as coisas pelo seu próprio esforço, e ele queria colocar até algo espiritual como se fosse palpável a ele mesmo. Ele queria, por suas próprias articulações, ser abençoado. Tanto Esaú como Jacó, neste momento, não eram exemplos para ser seguidos.
Eram homens imperfeitos. Eram homens com características distintas, mas maldosos. E diante disso, eles acharam as predileções diante dos seus pais. Foram prediletos, um predileto do pai, outro predileto da mãe. Mas diante desse governo, dessa história, há uma eleição da parte de Deus. Deus havia revelado para Rebeca que um serviria o outro. Deus havia revelado para Rebeca que o mais velho serviria o mais novo, fazendo uma inversão aí do curso natural da primogenitura. Deus é o Senhor, Ele é soberano e Ele faz isso. A escolha de Deus contrariava a naturalidade dos acontecimentos. Deus escolheu Jacó. Nós vemos isso bem claro, ele já tinha afirmado para Rebeca, ele já tinha revelado isso para Rebeca, que isso era decretado por ele, e ele faz isso. Em Malaquias, no capítulo 1, do verso 2 a 5, diz assim, o próprio Deus dizendo: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos meus montes uma assolação, e dei a uma herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: Fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos: Eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: Grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Nós vemos aqui que Deus escolheu Jacó. E o fruto da descendência de Jacó é o povo de Israel. O fruto da descendência de Esaú é Edom. E nós vemos que Deus ele age soberanamente, Deus governa, tanto em Israel como fora dos limites de Israel. Deus tem esse controle e ele escolheu Jacó. Mas a pergunta é: Deus escolhe por conveniência? O que Esaú e Jacó poderiam oferecer para Deus? Há injustiça na eleição de Deus? Paulo, ele comentando esse texto em Romanos capítulo 9, verso 12 a 16, ele diz assim: Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadece-me de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Nenhum desses dois homens tinha nada para oferecer de bom para Deus. Esses homens já estavam mortos dos seus próprios delitos e pecados. Meus irmãos, olhar para a vida desses homens é olhar e... Opa, eu me reconheço aqui. Eu me reconheço na atitude de Esaú, eu me reconheço na atitude de Jacó. Quantas vezes eu tenho trocado as bênçãos de Deus por um prato de lentilha? Quantas vezes as minhas decisões têm sido tomadas somente para saciar os meus desejos? Quantas vezes eu tenho enganado, eu tenho sabotado, eu tenho agarrado no calcanhar do meu irmão? Essas decisões tomadas por esses homens, esses comportamentos aqui, expressam o comportamento da sociedade, meu irmão.
Então a pergunta é: o que nós temos para oferecer para Deus? Como sermos prediletos de Deus? Há uma frase infeliz que diz que nós somos o ponto fraco de Deus. Isso é mentira. Essa realidade desses dois irmãos é a minha realidade, a sua realidade. O que difere Jacó de Esaú é a graça de Deus na vida de Jacó. Aprove a Deus se compadecer de Jacó. Aprove a Deus ter misericórdia de Jacó. Aprove a Deus escolher um pela sua eterna soberania. E ele escolheu, ele habilitou a Jacó a se voltar para a tua graça, a se voltar para as suas bênçãos maravilhosas. Meu irmão, hoje nós aprendemos isso. Quem Deus concede graça do Espírito Santo, vive pelo Espírito. Quem ainda não foi alcançado por essa graça de andar no Espírito, continua sendo carnal, continua sendo brutal, continua tomando suas decisões voltadas para o bel prazer carnal. Continua, diante de uma situação difícil, tentar amenizar a dor por entorpecentes, que ameniza a dor, às vezes, momentaneamente, mas que gera consequências desastrosas. Quem ainda não foi habilitado pelo Espírito continua carnal, que tenta resolver aquilo que não está ao seu alcance com as suas próprias mãos, com astúcia, com habilidade tola, chamando o governo para as suas próprias mãos, tentando tomar o curso da sua própria vida, enquanto tem errado. Meus irmãos, olhar para esse texto agora é encher o coração de esperança. Olhar para esse texto agora é entender que, nossa, as minhas atitudes são tão imbecis como desses dois homens. Mas aprove Deus me chamar pela sua infinita graça. Aprove Deus me escolher. Aprove Deus tomar o curso da minha vida. Aprove Deus me eleger de forma graciosa. Aprove Deus me habilitar com o Espírito Santo para mim poder fazer escolhas que são compatíveis à tua palavra. Aprove a Deus me habilitar, me conformar com a palavra de Deus. Deus escolheu Jacó, este homem fraco, este homem pequeno, este homem que não tinha direito algum. Era o caçula diante dessa sociedade que priorizava o primogênito. Mas ainda assim, Deus escolheu esse homem, trapaceiro, e transformou a vida dele. E abriu um processo de transformação, de restauração. Se a gente olhar os capítulos seguintes, nós vamos acompanhar esse processo de transformação que foi feito na vida de Jacó. De homem enganador passou a ser grande nação. Meu irmão, este é o governo de Deus sobre as nações. Por mais que a situação às vezes pareça que está aí à deriva, Deus está no controle de todas essas coisas. E Ele governa de forma soberana, providente, eletiva. Meu amado, habilitado pelo Espírito Santo, você é convidado agora a olhar. Olha quão grande é a providência de Deus na sua vida diante de circunstâncias adversas. Como Ele tem preparado tudo para você, como Ele tem provido você, como Ele tem te sustentado. O governo de Deus é esse. Houve uma profecia de Isaías que diz que o governo do mundo, o governo estaria sobre os ombros de Jesus Cristo. O pastor Enoque chamou a atenção aqui para os ensinos do reino. O Rei dos Reis, Jesus Cristo, está estabelecendo o seu reino aqui na terra. E este reino, ele tem valores invertidos dos nossos. Se no reino humano
nós priorizamos os grandes, priorizamos os fortes. No reino de Deus, a prioridade era para os fracos e humildes de coração. E esse Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, ele se entregou por mim, se entregou por você. E esse Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, ele se entregou por mim e por você, te elegeu para fazer essa transformação na sua vida. Transformação que ele fez na vida de Jacó. Enganador, trapaceiro, cheio dos defeitos. Ele também faz essa transformação na sua vida. Olhar para esse texto é ter esperança de poder tomar decisões justapostas à vontade de Deus. É de poder ser direcionado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É de poder ter a tranquilidade de ser governado pelo próprio Deus. Meus irmãos, diante disso eu quero convidar você a orar, a tomar uma atitude de oração diante desse texto. Talvez você tenha tomado decisões como essas. Talvez você tenha escolhido o que é profano em detrimento do que é santo. Talvez você tenha se desesperado diante da dor, das adversidades, do sofrimento, tenha se desesperado da vida. Quero convidar você agora a tomar uma atitude de fé, uma atitude tomada por Rebeca, por Isaac, que refletiu positivamente. Atitude essa que precedeu o grande milagre de Deus na vida deles. Eu quero te convidar a se colocar agora em oração também. Esse pode ser o momento que precede uma grande bênção de Deus na sua vida hoje. Feche seus olhos, coloque diante do Senhor todas as disposições do seu coração. Senhor Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Ó Pai, glorifica o teu nome, ó Deus, porque o governo está sobre as tuas mãos, Pai. Eu glorifico o teu nome por isso, Deus, porque eu olho para a minha situação e vejo que eu não tenho condição de governar a minha vida. Eu não tenho condição de governar a minha história. Eu não consigo, ó Deus, lidar bem diante das adversidades. Eu não consigo lidar bem diante das adversidades. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor me elegeu para controlar a minha vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me elegeu, ó Deus, para controlar a minha história. E de forma graciosa, de forma providente, o Senhor conduz a minha vida, conduz a minha história. Eu oro, Deus, agora, Pai, para aquelas pessoas que ainda não tiveram o privilégio de ser alcançadas pela Tua graça. Que através, ó Pai, de uma ação do Teu Espírito Santo, ó Pai, possam ser habilitadas, ó Pai, neste momento, a crer no coração, no íntimo, no mais profundo do coração, que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. E que elas possam ter essa oportunidade de confessar o Senhor, de confessar para a salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Continua, ó Pai, de forma providente, ó Deus, acalmando, ó Pai, os corações aflitos. Ó Deus, que as adversidades, ó Pai, dessa crise na saúde, deste momento de isolamento, possa achar frescor na Tua graça. Possa achar amparo no Teu domínio, no Teu governo. Possa achar, ó Pai, graça, Deus, na Tua providência. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, permaneça conosco, nos guiando, nos direcionando. E nós oramos, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, agora todas as nossas aflições, todas as nossas dores, confiando única e exclusivamente na Tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, permaneça conosco, ó Pai, governando nossa vida, governando a nossa história. Te peço assim, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Retoma a palavra do pastor Enoque. Que você possa permanecer adorando ao Senhor aí no seu lar, aproveitando
as oportunidades que Deus nos dá através da tecnologia para adorar, para prestar culto ao Rei dos Reis, ao Senhor da história. Deus te abençoe. Pastor Enoque. Graças a Deus, uma palavra bastante edificante para nós. Eu gosto de lembrar que é bom a gente refletir na palavra, mas é muito importante o que você decide a partir do que você recebe. Eu tomei uma decisão particular quando eu ouvia essa ministração hoje. E eu gostaria que você tomasse uma decisão. Talvez você esteja vivendo coisas semelhantes. Você viu a chave aqui na oração? Você viu aqui que às vezes você tem promessas de Deus e a coisa não está andando na sua vida? Isaac orou. Deus já tinha prometido? Tinha, mas Isaac orou e a Bíblia diz que Deus respondeu à oração dele. Pode ser o seu caso. Também, na questão dos filhos aqui, era bênção de Deus, mas houve um conflito, houve uma dificuldade, talvez você está vivendo uma situação que você não está entendendo na sua vida. Era para ser bênção, de repente não está sendo, o que está acontecendo? Que confusão é essa? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? A Bíblia diz que tem por motivo de toda alegria o passar por várias provações. E é nesse texto lá de Tiago, que depois de dizer que nós devemos encarar com alegria o passar por provações, porque Deus nos prova com um propósito, ele diz, mas se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lhes impropera, assim como Rebeca orou e Deus respondeu a ela. Então, você precisa compreender o que você está vivendo. Oração também. Mas eu também fiquei preocupado com esse ímpeto aqui de Esaú. E que talvez você esteja vivendo alguma situação e você esteja quase pisando fora, não é? Quase se precipitando em alguma coisa. Eu quero orar agora com você, quero agradecer a Deus pela palavra que nós recebemos e quero orar nesse sentido e dizer a você que se você tomou uma decisão quando ouviu essa mensagem, faça firme nessa semana, segue em frente, tome uma decisão, mas conforme Deus, conforme a orientação da palavra, não como Esaú, no ímpeto, e não deixe de orar pelas questões da sua vida, ok? Vamos orar? Obrigado, Deus, nós fomos abençoados pela Tua palavra, fomos despertados pela Tua palavra e queremos agir conforme a Tua palavra. Eu oro, Senhor Deus, pelos irmãos que nesse momento ouvem essa mensagem, estão se identificando em alguma dessas situações. Talvez bênçãos, Senhor Deus, que são promessas do Senhor, mas que não chegaram, não se concretizaram. E eles estão agora orando, dizendo, Senhor, eu quero ver na minha vida se cumprir aquele propósito do Senhor. Se há alguma barreira, algo que esteja impedindo isso, eu peço que o Senhor venha rapidamente socorrer e responder e abençoar. E assim, Deus, que eles recebam essa graça. Como Isaac, depois de 20 anos, disse, Senhor, abençoa o ventre da minha esposa, para que ela engravide e se cumpra a promessa do Senhor na minha vida. E assim foi. Deus, que esses irmãos recebam do Senhor também uma resposta. Peço por aqueles que, ao serem abençoados até pelo Senhor e estarem, quem sabe, vivendo algo que devia ser bom, mas está complicado, está confuso, está estranho, está ruim, que eles possam também buscar sabedoria no Senhor, dizer, Senhor, me oriente enquanto essas coisas acontecem, me ajude, Senhor, a entender e dá-me sabedoria para lidar com as provações. Deus, dá sabedoria então ao teu povo para lidar com as dificuldades que chegaram nesse momento. Senhor, ainda oro por esse que está tentado, Senhor Deus, e aí tentado por Satanás a desobedecer o Senhor, a transgredir e a fazer algo que está com muita vontade de fazer, mas são caminhos de morte. Tua palavra diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Deus,
Fala com essa pessoa agora, desvie ele desse caminho de morte. Perdoa, Senhor Deus, esse pensamento pecaminoso, ó Deus, e conduz essa vida de volta para perseverança no Senhor. Deus, nós vamos perseverar até o fim. São esses que o Senhor prometeu que hão de herdar a vida eterna. Nós vamos perseverar até o fim. Nós não somos dos que retrocedem. Senhor Deus, então abençoa agora com paciência, ó Deus, e esperança no Senhor, para que o pé desse amado irmão e irmã não resvale. Senhor Deus, faz firme as decisões que nós tomamos diante do Senhor e sabemos que só pelo poder do Senhor é que nós vamos conseguir manter firmes essas decisões. Portanto, Deus, seja servido, ó Senhor, em derramar sobre nós o Teu Espírito e a Tua graça. Sim, Deus, abençoa a todos nós. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Muita saudade de ver vocês. Muita saudade. Mas muita alegria de saber que o Espírito do Senhor te dá perseverança, que você tem uma semana abençoada, cheia de alegria. Não tenha medo. Espere no Senhor. O Senhor é contigo. Até a próxima.